A parte 9 da Light Novel Saint Seiya Gigantomachia. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Os Cavaleiros do Zodíaco Gigantomachia, a história de Mei. Quando criança, Saori Kido chamava atenção apenas pela beleza física, causando impressão de grande soberba. O despertar da vontade de Athena só aconteceu depois de seu desenvolvimento físico. Antes disso, para órfãos como Sei e os outros, Saori, que recebia mimo e amor de Mitsumasa Kido, não passava de alvo de ciúme e de rancor. Mei pergunta se não foi com Sei aquela história do "Seja o meu cavalo", mas ele diz que foi com Jabu. Nem se ela o chicoteasse, ele fingiria que era um cavalo. Mei está cabisbaixo, os olhos virados na direção dos braços, dobrados sobre os joelhos. Só depois de fazer uma pequena pausa, cria coragem para fazer a pergunta mais difícil. Quem são os outros 8 que sobreviveram? Ele não pode saber, pois nunca saiu da Sicília. Não sabe quase nada sobre os Cavaleiros do Santuário. Ele nem mesmo sabia que Sei e Shun estavam bem até se encontrarem há pouco. De fato, nem todos têm acesso ao nome dos Cavaleiros. É uma espécie de segredo militar, como muitas das outras informações sobre a região sagrada. Soldados de hierarquia inferior, como Mei, em geral conhecem um número mínimo de cavaleiros. Shun diz os nomes dos seus irmãos sobreviventes um por um: Shiryu, Yoga, Ikki. Nesse momento, Mei interrompe, lembrando que Ikki é irmão de pai e de mãe de Shun. E também que os dois não são nada parecidos em termos de temperamento. Muito pelo contrário. Enquanto Shun tem maneiras delicadas, Ikki é o oposto perfeito. Um rapaz bruto e durão, grande apreciador de artes marciais. Mei se emociona com a lista de cavaleiros sobreviventes. Consegue se lembrar direitinho do rosto de cada um deles. Seiya conclui o 10º nome dizendo que é Jabu. Mei pergunta qual é a constelação dele. Ao ouvir que é unicórnio, não consegue conter o riso. Acha que a constelação é perfeita para ele. Unicórnio é um animal que só aceita ser cavalgado por donzelas. E Jabu sempre ficava puxando o saco de Saori. Até corria para brincar de cavalinho com ela. Seiya revela que continua o mesmo até hoje e não mudou nada. Mei percebe que eles também são os mesmos. Conseguiram virar cavaleiros e não mudaram nem um pouco. Seiya conta que Jabu está na Argélia, Shiryu nos 5 picos antigos de Rosan, na China, e Yoga na Sibéria Oriental. A maioria dos outros também continua cumprindo seu papel de cavaleiro nos lugares onde foram treinados. Só não conseguiram descobrir onde está Ikki, o irmão de Shun. Desde moleque ele gosta de bancar o lobo solitário. Nesse momento, o alto-falante anuncia que já estão sobrevoando o espaço aéreo siciliano. O voo da Grécia até lá foi curto demais para matar saudades. Sei e Shun correm em direção às armaduras, enquanto Nicole, que não participou da conversa por estar pilotando o avião, anuncia que abrirá a porta traseira e diminuir a altitude para os 3 pular. Seiya faz uma careta perguntando se é brincadeira, mas a coisa é séria. Nico explica que esse transporte bebe muito combustível a cada aterrissagem e decolagem. Tem medo de não ter o suficiente para voltar ao santuário. C responde que ele só pensa nele mesmo e quer saber quem vai garantir a sua segurança. Nico é o cavaleiro da constelação de Altar. Mesmo assim é capaz de pilotar uma aeronave de tecnologia avançada. Embora os guerreiros de Atenas sejam entidades completamente isoladas do cotidiano mundano, isso não significa que não se relacionem com ele. Sua missão não é proteger um universo fantasioso de conto de fadas, e sim o planeta onde vivemos. Os cavaleiros também são mutantes, assim como o céu e a terra, e evoluem com eles. Mas conformado com a ideia de mergulhar no vazio, Sei avança com Shun para a porta traseira, que está aberta, e deixa entrar na cabine intensas correntes de ar. Estão a 10 metros do chão, por isso não adiantaria tentar usar paraquedas. Mei pergunta se estão prontos. Com sua voz abafada pelo som do vento cortante, ele salta do avião.
Enquanto Sei e Shun se atiram atrás de Mei no escuro mar da Sicília, Nico deseja que Atena os proteja. Pensando na península italiana com seu formato de bota, a ilha da Sicília fica a poucos quilômetros do Bico do Sapato, separada do continente pelo Estreito de Messina. É uma localização privilegiada do mar Mediterrâneo. No seu extremo oeste é possível enxergar o continente africano. Essa é a maior ilha da região, com mais ou menos a mesma área do estado de Sergipe, no Brasil. Seu formato triangular lhe valeu a alcunha Trinácrea, ilha de 3 pontas. A Sicília tem clima ameno e solo fértil, o que, juntamente com sua posição estratégica no mapa europeu, fez com que fosse objeto de inúmeras disputas e guerras ao longo da história. Na antiguidade, prosperavam aqui colônias gregas. Anos mais tarde, a região ficou conhecida como Celeiro de Roma. Depois houve as invasões bárbaras e a dominação pelo Império Bizantino. Na Idade Média, a ilha foi conquistada por árabes vindos da África. E no século XI, os normandos, descendentes de vikings nórdicos, aliaram-se às forças islâmicas para estabelecer o reino da Sicília, que em certo ponto chegou até mesmo a dominar o sul da Itália. O trono siciliano passou por várias famílias e tradições monárquicas. O Sacro Império Romano Germânico, a Casa de Anjou, francesa, os de Arazão, espanhóis e a de Habsburgo. No século XIX fundiu-se a região Nápoles, tendo origem o que ficou conhecido como o Reino das Duas Sicílias. Finalmente, em 1861, a Sicília foi anexada à Itália, país do qual ainda faz parte nos dias de hoje, apesar de sua cultura e trajetória histórica completamente independentes. Habitada por povos de múltiplas origens e línguas, a Sicília é diversificada, colorida e frequentemente complexa como um mosaico. Seu próprio nome já teve inúmeras variações, como Sicéria, adotado quando era uma colônia grega, ou Sicília, na época da dominação romana. Da mesma forma, a cidade Siracusa, ao sudeste da ilha e famosa por ser a terra de Arquimedes, recebeu diferentes denominações ao longo de sua história, como Suracusae, Siragosa e Siracusa. A arquitetura siciliana é um de seus grandes destaques. Uma combinação harmoniosa das culturas mediterrâneas, medievais bizantina, islâmica e gótica, e do casário barroco, adotado a partir da Idade Moderna. Ao mesmo tempo, poucos lugares conservaram tantos traços da Grécia Antiga. Espalharam-se pela ilha ruínas de monumentos erguidos em honra aos deuses do Olimpo, como os templos encontrados no Vale do Agrigento, além de inúmeros e grandiosos teatros e arenas. Vários episódios da mitologia grega têm a Sicília como cenário. Por exemplo, diz a lenda que Odisseu, um dos maiores heróis dos poemas épicos gregos, travou uma batalha dificílima com o monstro marinho Esquila, bem ali no Estreito de Messina. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Odisseu, muito obrigado. Como Suracusae, Siragosa, Siracusa.